Essa questão, esse ponto que você menciona, né, da diversificação, da importância da diversificação em previdência, além do fato, né, do nosso cliente que tem previdência, muitas vezes ele acha que o recurso de previdência ele vai ficar em um fundo que ele não pode mais fazer mais nada, além de ficar nesse fundo até o final, lá, até quando ele for se aposentar, né? Esse é um ponto. E assim, essa questão da diversificação, que a gente sempre fala, né, Dani, é a questão da gente montar uma carteira, assim como a gente faz uma carteira de investimentos, a gente fazer uma carteira de investimentos em previdência para o nosso cliente, né? Então, a gente acredita que isso faz sentido, principalmente com essa questão que você falou, que é do longo prazo, mesmo a gente vivendo aí uma situação de juros em patamar de 1% ao mês, que é como o brasileiro gosta, né? Eu acho que essa questão é importante falar, né? Exatamente. Acho que a indústria de previdência hoje tem ofertas de fundos muito eficientes, né? Fundos muito similares a fundos abertos, né? Que existiam antigamente, com estratégias muito robustas. Então, você capturar isso é muito importante. E previdência, diferente dos outros produtos, por incrível que pareça, existem mitos que a previdência é um produto antigo, defasado, caro, mas ela hoje é extremamente inversa. Ela talvez seja o único produto que você consegue fazer essa realocação de carteira sem pagar imposto, porque tem o instrumento da portabilidade. Sim. E você consegue fazer ao longo do tempo, a qualquer momento, com uma flexibilidade enorme. Você pode resgatar, você pode portar, você pode converter em renda em algum momento, né? E a qualquer momento que você decida, você pode transformar aquela reserva que você acumulou numa renda vitalícia ou numa renda por prazo certo. Então a Previdência hoje, diferente do que muita gente tem na cabeça, talvez seja um dos produtos com maior flexibilidade que você tem, para exatamente fazer esse planejamento de longo prazo. Então, você consegue, talvez, começar com uma carteira mais arrojada e ao longo da sua vida, conforme o seu horizonte de prazo vai diminuindo, realocando, sem pagar imposto, sem comer cotas e ter uma carteira super eficiente. Então, eu acho que os mitos que existiam no passado já não existem mais no produto e as pessoas têm que, na verdade, conhecer e se aproveitar, se apropriar desses benefícios, né? Você não ter comido cotas, poder não pagar imposto numa mudança de fundos, né? Quando você vai ver o efeito disso no longo prazo, é gigante em termos de rentabilidade. Então, isso eu acho fantástico. Eu ia até citar, né, Henrique, que esse seu comentário sobre a gente diversificar e ao longo do período diminuir o risco, por exemplo, que vocês têm, inclusive, um produto que faz isso, né, que é o 2040. Isso. Então, assim, também existem produtos que podem fazer isso pelo cliente, né? Exatamente, pensando nisso, assim, tem um cliente que tem um papel de assessoria e está presente de acompanhar a sua carteira, ele consegue fazer isso dinamicamente customizado para ele. Só que a gente criou, foi a primeira seguradora a criar os produtos data-alvo, que são esses produtos que você citou, que eles buscam para aquele cliente que não quer ficar olhando muito, mas ele tem um horizonte de prazo, quero atingir, quero resgatar esse dinheiro ou converter, ou pagar a universidade do meu filho em 2040. Então ele tem uma estratégia mais agressiva no início e ele, dentro do fundo, ele vai realocando e diminuindo a volatilidade e risco do produto. Então ele é muito bom para aquele cliente que, às vezes, só tem um objetivo de prazo, não conhece tantos investimentos, mas quer terceirizar essa alocação dinâmica. Então, essa amplitude de dar opções para o cliente, a Previdência tem hoje de uma forma muito eficiente. Isso é muito legal. Esse ponto, né, desse produto que a Dani comentou e que você muito bem explicou pra gente, tem um ponto importante nisso, né, Henrique, que é o fato de, conforme o tempo vai passando, a estratégia vai ficando mais conservadora, também tem uma redução de taxa de administração também para o investidor, né? Exatamente, porque assim, às vezes, vou deixar lá e ajustei a estratégia, mas não ajustei o custo para o cliente. Não é o adequado. A gente, nesse produto, a gente diminui a taxa de administração todo ano, 2 bips, para que ele fique aderente à estratégia em relação ao risco-retorno com o custo do fundo. Então, o cliente, se ele de fato tem aquele objetivo, e é um objetivo de médio e longo prazo, e a gente sabe que quando o objetivo é de médio e longo prazo, tende a superar CDI de forma consistente. Então, esse produto fica muito eficiente, porque o cliente pode deixar lá e deixar lá. Ele só tem que ter um pouco de tranquilidade, porque eventualmente no início vai ter volatilidade. Então, essa volatilidade, esse perfil e essa maturidade do cliente está sendo mais vista. Antigamente, eu lembro quando, acho que em 2013, teve uma abertura de taxa, a taxa subiu muito e tinha muito cliente alocado no fundo de renda fixa nosso, mas com duration longo, ou seja, com volatilidade. Eu lembro que naquela época foi um susto para os clientes. Hoje já não é o mesmo susto, porque os clientes ganharam maturidade, tem mais informação chegando. O papel que vocês estão fazendo aqui, um evento desse, demonstra o quanto que a informação está presente e o cliente está buscando também. Então, eu acho que esse novo ecossistema que existe mostra o quanto que está mais eficiente a alocação em previdência também. Legal. E agora a gente quer falar de um tema que eu acho que está super quente,
Acho que não se fala, além disso, quando a gente fala aí de aposentadoria, que é o título Renda Mais, né? A gente sabe que tem alguns benefícios da Previdência, que até então o título não carrega, embora não sejam estratégias complementares para a aposentadoria. Você pode mencionar um pouco para o nosso público, né? Quais são as principais diferenças, qual é o diferencial em o cliente ter a Previdência comparado ao Renda Mais? Claro, acho que esse é um tema que a gente tem sido muito demandado de explicar e os clientes tentando entender e isso primeiro para mim já é o primeiro fator positivo. Eu costumo falar assim, já me perguntaram, é um concorrente da Previdência? Eu falo, não é um concorrente, pelo contrário. A gente teve alguns anos atrás, quando teve discussão de reforma da Previdência, todo dia no jornal, reforma da Previdência, reforma da Previdência. Isso foi um marketing para produtos de Previdência privado positivo, no sentido das pessoas procurarem quais alternativas. A mesma coisa acontece nesse Tesouro Mais. Quando o Tesouro começa a emitir e a divulgar isso, a primeira coisa que ele faz é mais educação financeira pulverizada. Então isso já é uma informação que chega para o cliente falando, olha, tem uma alternativa de eu acumular aqui um produto que eu faço acumulação e vou ter uma renda futura. E isso a pessoa já começa a querer se interessar. E com isso ela começa a ver as alternativas. E aí, dentro dessas alternativas, a Previdência Privada se coloca como um produto ainda mais interessante, mais estruturado nesse sentido. Porque esse é um produto muito customizado para atender um perfil de cliente e aquele objetivo específico. Ou seja, é um título emitido pelo governo público, né, que ele vai dar uma rentabilidade corrigida à inflação, só que ele tem um prazo que você vai botar e vai começar a receber depois daquele prazo por 20 anos. Ao fazer isso, é muito interessante porque a gente sabe que planejamento financeiro, educação financeira ainda não chegou na população como um todo. Então é um produto que de fato ele tem o seu apelo, ele tem sua capacidade de gerar valor para o cliente que está buscando, mas ele não pode ser visto como uma solução única. Se você tem que usar a Previdência de forma complementar a ele, ou até, dependendo do perfil do cliente, ver que a Previdência tem mais alternativas. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala um produto desse, o cliente está botando um dinheiro, que ele já sabe o prazo que ele vai passar a receber, o que é muito interessante, gera um planejamento, mas ele tem menos flexibilidade. Quando a gente fala do produto de Previdência Privada hoje, dadas as oportunidades que ele tem e as ofertas, na parte de acumulação, nesse primeiro dinheiro que você está botando, esse aporte, na Previdência Privada você pode escolher N fundos. Primeira variável interessante. Então você já pode escolher perfil, você não está atrelado só a um nível de juros que é emitido pelo título público. Então você pode capturar diversos mercados, como a gente falou. Então esse daqui já é uma diferenciação, mas é claro que aqui para você escolher, às vezes, tem tanta oferta hoje que para escolher às vezes fica mais difícil. Então, que bom, né? O papel isso é bom, mas às vezes gera mais dúvida no cliente que está tomando a decisão. Por isso que ele tem que começar a conhecer o produto, por isso que eu acho interessante esse produto. Ele começa a conhecer, ele aplica ali, daqui a pouco ele vai ver, a Previdência eu posso escolher, além de título público, eu posso escolher título privado, que ainda tem um ganho em relação à emissão pública. Então você começa a entender. E o papel de assessoria que eu falo é fundamental nisso, porque com 100 fundos que você tem para escolher, se você não tiver um assessor de investimentos, alguém para te ajudar a entender qual o seu perfil de risco, até que nem as pessoas conseguem mensurar, isso daí fica mais difícil. Então esse papel é vital. Então primeira coisa, em acumulação, você já tem uma flexibilidade e grau de opções muito maiores em Previdência Privada. E quando você fala na parte de desacumulação, que a gente chama, né? Quando você vai converter em renda. Então a Previdência tem a parte de acumulação que é muito eficiente, você tem mais fundos, você tem a possibilidade de não ter come cotas, possibilidade de diferimento tributário, né? O PGBL principalmente, tabela regressiva que você paga menos imposto no resgate. Então você tem vários benefícios sucessão bem definida, né? Não passa por inventário, você tem a questão de alguns estados não tem nem TCMD. Então tudo isso você já vê que a Previdência está bem posicionada ali. Então já tem um apelo da parte de acumulação. Só que tem uma variável que as pessoas também não falam tanto, e hoje é pouco usada na Previdência Privada, é que uma vez que você acumula na Previdência Privada, a qualquer momento você pode decidir converter em renda. Então, o que é converter em renda? É você virar para a seguradora e falar, eu tenho R$1 milhão. Seguradora, você consegue me dar uma renda mensal com isso? E a seguradora tem muito mais modalidades do que essa que a gente falou do Tesouro Mais, que é 20 anos cravados, ou seja, durante 20 anos. A gente oferece rendas vitalícias. Renda vitalícia é o beneficiário ou o cônjuge. Então, assim, se eu morrer, minha esposa vai ter direito.
Então você tem diversas modalidades, como renda por prazo certo também. Então várias modalidades que dão mais segurança jurídica, e também a sucessão acontece. Quando você está na fase no Tesouro Mais, na fase de renda ali, recebendo, você também vai entrar em inventário, vai ter todo aquele processo, né? Tem uma questão também, né, Henrique, que se o cliente quiser se desfazer desse papel antes desse prazo que ele escolhe para receber a renda, ele vai estar sujeito à marcação ao mercado. Exato. E muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? E pensa que esses títulos são muito longos, né? Dependendo de uma volatilidade muito, muito grande. Então, assim, quando a gente fala títulos públicos hoje, que ainda não sei se eu renda mais, 2055 já tem uma volatilidade enorme, 2030 menor. Esses títulos são com duration ainda maior, então eles têm um prazo maior e uma volatilidade ainda maior. Então, de fato, você tem o risco, e se acontece eventualmente uma questão de sinistralidade, eventual de morte, às vezes a família vai ter que realizar naquele preço ruim sem capturar aquele ganho futuro da rentabilidade. Então, assim, é um produto que eu acho fantástico do governo estar fomentando isso. A gente, na Icatu, a gente acredita muito no papel de democratização do acesso à Previdência. A gente está hoje com 50 bilhões de reserva, e chegando produtos de ticket de R$100, R$50, exatamente para chegar no público total. E trazer essa discussão, acho que ajuda muito a gente, por exemplo, estar falando disso. Quando a gente está falando disso, o cliente está estudando isso, ele vai ver, então ainda tem a Previdência. A gente acaba democratizando o produto, isso, né? E imagina que você está, hoje o cliente que ouviu falar disso, nem conhecia a Previdência, quando a gente ouviu falar disso, veio o assunto Previdência Privada, e ele já começa a conhecer esse produto, se planejar ainda melhor, e aí ter mais eficiência e uma aposentadoria ainda melhor. Então, é um ecossistema positivo. Eu lembro, inclusive, que quando foi criado o produto Renda Mais, a gente chegou a receber questionamentos, né, Tati, se isso tiraria o espaço da Previdência. E a gente sempre falou que, na verdade, exatamente como você disse, cria mais oportunidade e mostra também a preocupação do governo com a Previdência Social, em ter uma ferramenta que complemente. Então, assim, tem espaço para todos os produtos, o importante é, de fato, a gente diversificar e procurar as melhores alternativas conforme a necessidade de cada cliente, né? Sem dúvida, eu acho que essa é a nossa visão, assim, trazer o assunto é sempre positivo, assim, dada a baixa penetração que há no Brasil. Quando a gente fala de produto de previdência privada, a indústria tem 1,1 trilhão. Em volume é muito grande, mas em quantidade de clientes é muito baixa ainda. A gente tem em torno de 11 milhões de clientes só nessa indústria. Convertidos em renda, menos de 100 mil clientes. Isso é muito baixo. Então você tem clientes que converteram em renda, que fazem essa renda vitalícia, alguma coisa assim, muito baixa. E quando você tem uma possibilidade de planejamento enorme de usufruir desse produto. Então, a gente acha fantástico, tem muito espaço, e eu acho que essa difusão de informação aqui é o diferencial, o que falta. A pessoa tem que conhecer. Eu falo assim, a gente bota o ticket às vezes R$50, R$100 no fundo, não é porque a gente acha que a pessoa vai aposentar só com esses R$50 ou R$100. É o primeiro teste dela às vezes. Ela começa com R$100, daqui a pouco ela está botando 200, 300, vai conhecendo o produto, vai entendendo. O importante é dar o primeiro passo, né? Exato. E as empresas têm que dar essa oportunidade de dar o primeiro passo. Porque se começasse com R$10 mil, eu vou botar R$10 mil, depois você se arrepende ou não conhece o produto, talvez a experiência dela, talvez seja até os mitos do passado, que a experiência era caro, tinha taxa de carregamento de entrada e saída. E isso mudou muito. Com certeza. E sabe o que, fazendo até um link com o que você falou, né, da questão de que, infelizmente, não são tantos os brasileiros que têm acesso à previdência privada, quando a gente pensa da quantidade de brasileiros que dependem do INSS e que muitas vezes dependem de ajuda de familiares quando se aposentam ou quando não estão numa idade um pouco mais vulnerável, né? Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui acaba sendo também uma oportunidade para o nosso investidor, para o nosso cliente, em pensar a longo prazo, em pensar que, assim, um dia nós dependeremos de ou de recursos guardados, né? Não dá para a gente contar 100% com o INSS, né, Henrique? E o que você falou é uma coisa que a gente gosta muito de falar, que às vezes quando eu falo da conversão em renda, né? Tem cliente que quer resgatar e o que a gente sempre fala, atingi meu objetivo, acumulei uma reserva, e aí tem cliente que o ideal, aí é diversificação também. Parte resgata, óbvio, para continuar usufruindo da vida, mas parte converter em renda, uma renda vitalícia, eventualmente, serve. Tem muito cliente que converte hoje para pagar o plano de saúde. Sim. Porque o plano de saúde, talvez, quando você chega em idade mais avançada, seja um dos maiores custos que você tem e o que te gera mais insegurança, que é essa questão da vulnerabilidade. Com saúde, né? Exatamente. Então, às vezes, converte isso para você. Esse valor aqui vai ficar para eu pagar o plano de saúde do resto da vida, essa renda vitalícia que eu não me preocupo mais. O resto eu vou usufruir, eu vou pagar a faculdade do meu filho e assim por diante. Então, se planejar é muito importante e usar mais os instrumentos que existem. As pessoas usam pouco esses instrumentos. As pessoas convertem pouco em renda, achando que tem que converter em tudo. Eu vou botar em previdência, meu dinheiro vai ficar preso lá. Não fica. Você pode mudar de fundo, você pode resgatar, você pode converter em renda. Eu vou converter em renda, tem que converter tudo, toda a minha reserva. Não.
converte só uma parcela, tem uma renda garantida que vai te dar o retorno sobre a inflação, que é garantido, o risco da seguradora, e vitaliciamente. Então, se você viver demais, você ainda está garantido. Então, tudo isso é uma combinação. Para mim, combinação de produtos é o nome do jogo. Diversificação de produtos e diversificação de estratégias de investimentos. Assim, a Dani com certeza vai concordar comigo, mas eu acho que não existe produto melhor quando a gente pensa em aposentadoria para os nossos clientes, né? Porque tem muita flexibilidade. Você falou assim, é dos produtos mais flexíveis. Eu acho que é o produto mais flexível de investimento, a previdência privada. Ele pode mudar de estratégia, a vida dele pode mudar, ele pode ter necessidade de se posicionar de uma forma um pouco mais conservadora. Isso faz muita diferença de ter essa possibilidade de fazer essa alocação sem pagar IR, né, Henrique? E eu acho que dos produtos que a gente tem pensando em aposentadoria, não invalidando o Renda Mais, que são produtos complementares, mas que faz todo sentido para o cliente que tem foco em aposentadoria pensar em previdência privada. Não, com certeza. E você vê a indústria se sofisticou, ela evoluiu. Então, hoje é um produto muito eficiente. Ele já tinha algumas características boas, mas era caro, talvez, né? Se você olhasse. E ele é tão bom que, ao longo do tempo, ele tem uma característica, que é esse instrumento da portabilidade que eu falei, que é uma característica que faz com que o cliente esteja tão bem posicionado no mercado, que mesmo que a seguradora que você esteja hoje, se outra surgir e te oferecer um serviço melhor, você migra para ela sem pagar imposto. Então, gera uma competição no mercado positiva para o cliente, que o cliente vai estar sempre bem assistido com a melhor opção. Né? Então, parece, olhando a indústria, do outro lado das empresas, elas têm que sempre estar oferecendo o melhor, porque se elas não tiverem, o cliente tem a opção de mudar com uma flexibilidade absurda. Eu costumo comparar se talvez a portabilidade análoga de tão fácil, a única que existe é de celular, né? Que hoje em dia você vai na operadora que você quer ir, não na que você quer sair, que vai tentar te reter. Sim. Você fala, agora traz meu número para cá. Portabilidade de previdência é a mesma coisa, agora traz minha previdência para cá. E é super eficiente e isso gera a segurança que você vai estar numa indústria que vai sempre estar te oferecendo algo eficiente. Eu vou até aproveitar, Henrique, seu comentário, né, que a gente está chegando aí nos minutos finais, e pedir para você contar um pouco aí para o nosso público. A gente, claro, agradece primeiro, né, a presença, sua aula também, mas conta para o pessoal, assim, por que quando a gente fala de previdência, lembrar da Icatu, os principais diferenciais da Icatu, e realmente a gente agradece demais a participação e a aula para o público que você deu hoje. Eu que agradeço a vocês. Mas assim, falando da Icatu, assim, a gente acreditou muito nesse propósito de democratização do acesso à previdência e uma previdência eficiente. Então a gente faz isso há muitos anos, não à toa a gente se tornou a seguradora independente líder no mercado, com 50 bilhões de reserva. A gente tem mais de 200 fundos para os clientes acessarem, porque a gente acreditou no modelo de multigestores, ou seja, que a gente desse um produto eficiente, um produto similar ao que ele tinha na indústria de investimentos. Nós fomos a primeira seguradora a trazer as primeiras gestoras multimercados para esse segmento, gestoras que ninguém imaginava que ia estar em previdência, para que se os benefícios da previdência em termos tributários, sucessórios e do produto a um investimento eficiente. Então esse foi um grande diferencial, e o diferencial é que a gente também tem uma postura de seguradora muito forte. Quando eu falo questão de renda, a questão de renda não é uma questão só de investimentos, mas o cliente deu aquela renda para a seguradora e a gente tem que trazer esse benefício, uma conta atuarial ali envolvida, e a gente é muito bom nisso. Então a gente aprendeu a ser eficiente, produto bom para o cliente e democratizar. Então, a gente quer chegar em maior número de clientes possíveis com o produto melhor possível. E eu acho que esses eventos que a gente vê, a gente gosta muito aqui, eu estou todo ano aqui com vocês, demonstra isso, demonstra quanto o mercado tem evoluído, quanto que parceiros como vocês fomentam isso, e não é só do nosso lado, a gente tem um produto, a gente precisa de alguém que consiga entender o cliente, esteja na ponta do cliente, entendendo o cliente, para alocar no melhor produto dentro desse espectro que a gente tem. Então é nisso que a gente acredita, e eu acho que esse é um grande diferencial nosso, e para a gente é sempre um prazer estar nesse tipo de fórum, trazendo informação, trazendo debate, porque isso aos poucos vai entrando, vai penetrando, e o cliente é isso. Começa testando a previdência, todo mundo vai ver que é bom. Perfeito, e é bom mesmo. Muito obrigada, viu, Henrique? Bom, obrigada, tá, Henrique? Eu acho que foi um prazer, né, dar nesse bate-papo. A gente acaba ajudando muito o investidor. E para aqueles investidores que ainda têm dúvidas de como funciona a previdência, falem com seus assessores. Obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde.